Saudações pessoal, bem-vindos de volta ao canal Alcateia dos Livros. Hoje eu vou trazer uma resenha um tanto polêmica, O Anticristo, de Friedrich Nietzsche. Não sei se é assim que se fala. Esse livro, ele é um pouco problemático para a gente falar sobre, ao mesmo tempo que ele é muito interessante também. Deixa eu explicar. Nietzsche escreve em pequenos capítulos e ele exprime várias ideias, às vezes conflitantes, contraditórias, e ao mesmo tempo ele tece pensamentos muito, eu não diria peculiares, mas acredito que é algo entre polêmico e interessante também. Não dá para concordar com tudo que Nietzsche escreve, assim como também não dá para discordar de tudo. A gente se pega lendo esse livro, a gente concorda com algumas coisas e logo em seguida discorda de outras, para voltar a concordar com ele em outros capítulos e discordar novamente. Esta é uma edição um pouco antiga, da editora Centauro, que foi a versão que eu li, com tradução de Rubens Eduardo Frias. Algumas pessoas, incluindo amigos e minha esposa, pediram para falar um pouco da edição que eu tenho em mãos do livro, para mostrar rapidamente e falar um pouco das folhas e da fonte. Pessoalmente, eu prefiro papéis pólen amarelados de livros e com as fontes não tão escuras. Eu acho mais confortável para conseguir ler. Esta edição, ela tem páginas bem brancas e as fontes bem escuras, mas não é um problema, porque o espaçamento entre as linhas é agradável. O Anticristo, ele é uma obra extremamente polêmica, mas o seu conteúdo não é muito no livro. Embora seja um livro curto, ele tem muita coisa, ele é muito denso, ele tem muitas ideias para um livro tão curto. E isso é uma das coisas que dá uma certa graça para este livro. Vamos a algumas ideias de Nietzsche. Nietzsche foi criado numa família luterana e ele foi educado para ser um clérigo. Aos 18 anos, ele perdeu a fé e ele teve uma vida um pouco libertina, que foi quando ele contraiu sífilis. Aos 24 anos, ele já era professor de filosofia e poesia em uma universidade. Este livro é considerado uma das críticas mais duras ao cristianismo que existe. Ele foi escrito em 1888, um ano antes do Nietzsche perder a sua lucidez. Ainda há vários estudos sobre como, por que ele perdeu essa lucidez, mas foi publicado em 1895, apenas 5 anos antes da morte de Nietzsche. Logo no início, a gente se depara com algumas ideias um pouco polêmicas de Nietzsche. Primeiro, ele é contra toda a fraqueza humana, e ele sempre coloca o cristianismo como uma religião que espalha a fraqueza, que dá valor à fraqueza. Nietzsche possui algumas ideias problemáticas para a nossa visão de hoje em dia, embora na época fosse a mentalidade também da maioria das pessoas. Nietzsche era machista, e não era um machista comum. Ele endossava suas teorias, colocando a mulher em uma posição de fraqueza. Sim, da mesma forma que ele acusa o cristianismo de ser uma religião dos fracos, ele colocava as crianças e as mulheres também como parte fraca da sociedade. É óbvio que na época de Nietzsche, um pensamento machista era muito normal. Mesmo assim, ao que parece nos escritos, ele enfatiza bastante isso, dando a entender que ele realmente acreditava que a mulher merecia um papel secundário na sociedade, parecendo mais agravante do que a mentalidade normal daquela época. O Nietzsche fala que a piedade ou a compaixão é sinal de fraqueza. Ele eleva o patamar de religiões e impérios pagãos antes do cristianismo ascender. Ele diz que o cristianismo não trouxe nada de novo para o mundo e ele bate com uma marreta em cada linha em sua crítica contra o cristianismo. Muitas dessas críticas são verdadeiras e nós concordamos porque sabemos historicamente que houve muita morte, muita perseguição e muita guerra por causa do cristianismo. E ele critica bastante esse tipo de historicidade do cristianismo, em causar guerras entre os próprios cristãos, uns contra os outros, tanto contra católicos e protestantes. E por extensão, ele critica o judaísmo. Nietzsche não era antissemita. Antes que alguém pense que ele era antissemita, a irmã dele, depois que Nietzsche morreu, tentou trazer o discurso do Nietzsche para uma ideia antissemita. Mas com vários estudos mais contemporâneos foi descoberto que isso era uma farsa. Aliás, Nietzsche compara o cristianismo ao socialismo e diz que ambos não servem para nada. Por outro lado, ele acusa os cristãos de uma certa hipocrisia na época dele e que ainda cai como uma luva hoje em dia, polêmicas à parte. Sobre tudo o que foi dito no mito de Jesus Cristo, os cristãos não seguem, eles fazem exatamente o contrário. E então ele critica tanto o cristianismo pelo discurso dele de ajudar os pobres e os oprimidos, o que não acontecia na época dele e não acontece hoje em dia, quanto o fato também dos cristãos não seguirem essas normas, e os sacerdotes e pessoas poderosas concentrarem as riquezas para eles mesmos.
Por outro lado, o Nietzsche acreditava que os fortes devem governar. Então a ideia dele, essa coisa de democratizar, seja conhecimento, seja poder social, seja influência na esfera social, não deveria existir. Então, basicamente, ele diz que quem está no poder deve continuar no poder. E pessoas mais pobres ou com menos condições são pessoas fracas e devem continuar onde elas estão. Só nesses argumentos a gente consegue entender uma ideia muito dúbia dessa crítica do Nietzsche a vários pontos diferentes e até antagônicos. E ele critica muito filósofos cristãos, como Santo Agostinho, e ele também fala da hipocrisia da ascensão. Ele diz que o cristão não tem realmente amor ao próximo. Ele espera que o outro seja castigado. É interessante isso, porque isso não é muito diferente dos dias de hoje, na ideia de que a gente vê, tanto pela internet como no dia a dia, vários cristãos que ameaçam ou esperam que alguém sofra depois da morte. Para mim, isso sempre parecia um tanto macabro, assim, até um pouco cruel. Eu olhar para alguém e falar, essa pessoa vai arder no inferno. Eu acho muito bizarro, eu não acho uma coisa normal. Eu acho uma pessoa ruim, só que ela não quer fazer mal para alguém, mas ela espera que a pessoa sofra. Isso é uma das hipocrisias que o Nietzsche coloca no livro também. Ele diz que esse tipo de castigo divino, punição divina, é uma ideia de vingança de pessoas fracas, já que elas não possuem força suficiente para se vingar. E ele coloca algumas passagens, inclusive, de que as pessoas no paraíso vão poder ver aquelas outras pessoas queimando ou sofrendo. Nessas passagens que ele explica, dá a entender que quando a pessoa ela estiver num lugar, tipo num paraíso, vendo alguém sofrer no inferno, isso vai tornar a vitória dela melhor, mais satisfatória. É como se o cristão fosse ascender para o paraíso e ele ficasse mais satisfeito porque tá vendo um monte de gente sofrendo horrores no inferno. Isso é meio sádico. E ele fala isso no livro, que o cristianismo é muito sádico. Neste livro, ele também alega que antes do cristianismo, nós já tínhamos tudo que nós precisávamos na sociedade. Leitura, cultura, tecnologia, ciência aos poucos sendo construída, artes, tradições. E que o cristianismo chegou com uma ideia de que estragando as coisas. Pois ele fala que o cristianismo ele é contra a natureza, ele é antinatural. Nessas dissertações sobre o cristianismo, ele também condena a parte de reprimir sentimentos e desejos. Nietzsche ele expressa bastante que todos os desejos que nós temos são naturais e que isso não deve ser reprimido ou visto como pecado. Ele via o pecado original como uma abominação. E ele via essa ideia de pecado, né, de tudo que é bom é proibido, todos os desejos que nós temos não podem ser preenchidos, ele vê isso como algo extremamente errado. Ele diz que o cristianismo, ele castra o homem comum. E isso estamos falando de 1800 e bolinha. Em contrapartida, ele elogia, por exemplo, o budismo. Eu não sei realmente o quanto Nietzsche conhecia de budismo e de islamismo, mas são as duas religiões que ele chega a elogiar no livro. Ele diz, inclusive, que o budismo ele é tudo aquilo que o cristianismo gostaria de ser, mas que não é. Ele fala que o budismo é uma religião de ação, onde as pessoas fazem e agem de acordo com o que acreditam. Enquanto no cristianismo, ninguém faz nada do que diz acreditar. Então ele fala que o cristianismo é uma religião hipócrita. É muito interessante na visão dele, em que uma parte parece que ele concorda com Jesus, mas ele é contra o cristianismo. Ele fala que o verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, na ideia de que Jesus partilhava o pão, ajudava os pobres, ajudava os doentes, se doava, perdoava as pessoas. Ele fala exatamente que o cristianismo não faz isso. Mas eu acho que mesmo que você seja cristão, é muito interessante você ler esse livro. Eu acredito que a leitura ela é importante para qualquer pessoa. Não é porque você é religioso, você não vai ler essa obra. Você pode ler sua obra com as suas ressalvas, suas críticas. E isso ajuda você a refletir sobre certas coisas também, da sua própria religião e também sobre Nietzsche e outras visões de mundo. Até porque, mesmo eu não sendo cristão, eu já li parte do Alcorão, eu já li parte da Bíblia e tudo ok, são conhecimentos. Outra coisa que Nietzsche critica muito é a ideia de um Deus só bom, feito a partir apenas de bondade. Para ele isso é completamente antinatural e impossível. Ele chega a dar a entender que antigamente religiões pagãs, eles tinham bem e mal junto com os deuses. Os deuses todos eram bons e maus. Assim como a natureza é, assim como tudo que é natural é. Até porque nós colocamos a ideia do bom e do mal de forma relativa. E Nietzsche fala, tudo que é bom é o que gera força, ou a busca pelo poder. Então o ser humano que tenha poder, ele vai se sentir satisfeito se tiver mais poder ou mais força. Enquanto a fraqueza é tudo que representa o mal. Todo tipo de fraqueza é o mal. Então ele tem uma ideia de seleção natural, beneficiando aqueles que são fortes para continuar existindo, e os fracos como aqueles que vão perecer. É claro que temos que levar em consideração que esse tipo de pensamento é errado.
errado. Aliás, acredito eu que para a maioria das pessoas do nosso século seja completamente errado. Nós entendemos que pessoas que nascem em situações desprivilegiadas, com pouco dinheiro, pouco recurso, pouca educação, dificilmente vão ascender socialmente. E isso não quer dizer que elas sejam fracas, quer dizer que elas não têm oportunidades. Por isso que Nietzsche é muito duro, e na época dele já era assim. É um pouco difícil discorrer sobre todas as ideias que Nietzsche apresenta nesse livro. Mesmo ele sendo curto, tá, gente? É um livro bem curtinho. Ele consegue exprimir muitas ideias em menos linhas. E isso leva a muitas reflexões. Eu sei que existe estudiosos de Nietzsche, assim como existe estudiosos de vários autores e filósofos, mas eu acho muito interessante essa leitura. Ela é um pouco pesada, não é uma leitura leve, embora Nietzsche não use uma linguagem complicada para poder explicar as coisas. E esta edição, pelo menos, ela tem nota de rodapé. Então, algumas palavras que ele usa em francês ou em alguma outra língua, uma expressão, a nota de rodapé explica para você. Então, você não tem uma dificuldade de entender exatamente o que está sendo dito. Mas Nietzsche ele joga muito com ideias controversas e polêmicas de todos os lados. E você tem que prestar atenção no que você está lendo, porque a próxima ideia dele pode contradizer o que ele acabou de falar. Não que o livro seja confuso, ele não é confuso. Ele é uma crítica muito ácida, ele é uma crítica muito afiada. Ele inclusive brinca com a ideia, né, no final do livro que ele assina como Nietzsche ou Anticristo. Mas esse livro, inclusive, ele é muito provocativo e você vê que ele tem uma ideia de tentar provocar. No final do livro, existe uns mandamentos, são alguns só, que é lei contra o cristianismo. E ele coloca, inclusive, ele chama, na época ele escreveu, que era 30 de setembro de 1888, de falso calendário. Ele diz que o vício é o cristianismo. Ele diz que o cristianismo é um vício social, é um problema social, que faz a sociedade ser fraca. Esses mandamentos podem ser ofensivos para algumas pessoas. Eu acho que ele encerra bem o livro. É inclusive uma forma pesada de bater, mas eu acho muito interessante esse livro, sim. E se você é religioso, leia também, porque é um filósofo que vale a pena ser lido. É claro, eu acho importante quando a gente fala de autores desse jeito, a gente não passar muito pano. E por que eu falo isso? Há uma ideia de você endeusar escritores ou filósofos, até cientistas mais antigos. E a gente sabe que pessoas são pessoas. Tem problemas, tem vícios, as pessoas têm preconceitos, as pessoas cometem erros. Importante a gente ver as pessoas como pessoas e não como seres elevados de sabedoria. Essas pessoas famosas e que são idolatradas, elas não eram santas assim, e elas tinham problemas e opiniões completamente horríveis. Muitas delas pensavam coisas absurdas, como Nietzsche. Ele era um cara misógino, ele era um cara extremamente machista e colocando a mulher sempre no papel secundário na sociedade e de fraqueza e de subserviência ao homem. A gente podia argumentar que na época era normal esse pensamento, mas já existiam pessoas se emancipando, lutando pela emancipação. Eu acho importante não passarmos panos. Entendemos que são pessoas de suas épocas. É claro, na história não podemos olhar o passado com os olhos do presente, mas nós temos também que entender que essas pessoas não são deuses. É isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado desta resenha. É um pouco polêmica, é um pouco densa para falar sobre, é bastante informação, inclusive, do livro, mas eu acho muito interessante esse tipo de assunto. Eu vou deixar uns links aqui embaixo na descrição para quem quiser adquirir o livro. São livros menores, então os preços vão ser mais baixos. Então, se você está interessado nesse livro, vou deixar os links aqui embaixo na descrição para você poder comprar. Comprando por esse link, você vai ajudar o canal também, beleza? Pessoal, conta nos comentários se vocês curtiram esse livro, se já leram esse livro, se têm vontade de ler esse livro, se leram outras obras do Nietzsche, inclusive se querem mais resenha do Nietzsche aqui no canal também. Não esquece de deixar aquele joinha, se inscrever no canal para ajudar o canal a crescer com qualidade. É isso, pessoal. Muito obrigado por ficar até aqui e até o próximo vídeo.